Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa O Poder. Nós temos a satisfação de conversar nesta noite pela primeira vez com o deputado estadual pelo PSD, deputado Dr. José Dias. Dr. José Dias, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa O Poder. Boa noite, Batalha, boa noite, ouvintes. Batalha, vou pedir logo um pedido a você. Tira esse negócio do doutor, que eu não sou doutor, não. Tudo bem. Sou um simples bacharel. Tudo bem. Ô, deputado Zé Dias, essa é uma pergunta que eu sempre faço aos parlamentares que vêm aqui ao nosso programa. Nós estamos aí em 2014, no último ano do governo Rosalba Ciarline, que a população, há 4 anos atrás, criou uma expectativa muito boa em relação à governadora Rosalba, que foi uma excelente administradora em Mossoró, foi eleita senadora e foi eleita no primeiro turno governadora do estado. E nós estamos no último mandato dela e até agora o governo não mostrou para que veio e provavelmente não mostrará. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o que aconteceu com o governo Rosalba Ciarline? Olha, a motivação por trás dessa falência completa do governo, nós já tivemos governos ruins. Agora, esse é péssimo. O governo é absolutamente falido sob o ponto de vista gerencial, administrativo. Você vai dizer, olha, existia essa história de que ela realmente tinha feito uma grande administração em Mossoró. E esse foi um dos capitais políticos que ela ofereceu ao povo do Rio Grande do Norte na sua eleição. Mas, no governo, o fracasso é total. O governo não tem uma área que se possa dizer essa área se salvou. Você podia até dizer, olha, o governo está mostrando uma pirâmide muito bonita, talvez tão bonita como as pirâmides lá do Egito, sob o ponto de vista arquitetônico. Mas acontece que, primeiro, que essa foi uma obra que ela não é fruto de um esforço primário do governo. Isso vem de uma própria vontade do governo federal de se promover, de promover o Brasil, que eu não sei se existe esse tal desse legado dessa Copa. E também não nasceu no governo dela, essa é que é a grande verdade. É uma obra que é muito confusa. Os governos dizem que não tem dinheiro público. Ali só tem dinheiro público, que tem dinheiro do BNDES, que é do povo. Ali tem um comprometimento do Estado de pagar. Se a obra não
se pagar, ela não vai se pagar, é tanto que não vai se pagar que exigiram tanto o BNDES como a empresa que construiu a obra e vai administrar nessa parceria que é, vamos dizer assim, a privatização com outro nome e com mais vantagens, exigiram garantias de todo o patrimônio do Estado. O Estado não tem patrimônio livre para dar mais garantia, perdeu quase tudo. O Estado foi o fiador. Tudo. Fiador e deu como garantia todos os imóveis que o Estado poderia dar, certo? Eu acho que até as panelas, assim, aquelas panelas lá da casa da governadora foram do Estado, estão roladas nesse inventário. Mas o governo diz que não tem dinheiro público. Aí, quando chega nas inaugurações, tanto é obra da presidenta como era da governadora. Ela foi inaugurar como obra do governo. Ora, se não tem dinheiro público, por que é obra do governo? O que, na realidade, é obra do povo que vai pagar, eu não sei como. Tirando isto aí, você não tem nenhuma obra importante. E é uma coisa que, aí sim, o povo nesse aspecto está sendo até cruel. Ela não consegue faturar o problema da arena. Começa que ela não puderam inaugurar com discurso, com os festejos, com os obas que são necessários para o ego dos governantes. Então, nem isso eles conseguiram. Eles estão acuados. O governo está falido sob o ponto de vista administrativo e está absolutamente escochado pela opinião pública. E o governo não tem solução. A perspectiva, e essa é uma constatação que a gente faz com muita tristeza, mas profunda tristeza, a tendência é piorar. A governadora, ela alegou durante muito tempo que a situação do Estado só estava desse jeito por causa da administração passada. Era o discurso dela. Mas o prefeito Carlos Eduardo, ele também pegou a prefeitura em uma situação não muito boa, e um ano também ele já fez melhorias na cidade, que essas melhorias nós não vemos no governo do Estado. É verdade que o governo recebeu um ônus muito pesado. Isso aí, os números não mentem. Existiu um déficit, um débito que era substancial. Existiu outras condicionantes, que daqui é difícil a gente analisar, precisa de muito tempo, que também eram difíceis, mas o governo sabia. Sabia na campanha, sabia logo depois da eleição e achavam que isso resolviam facilmente. Houve uma incompetência absoluta. Eu acho que mais do que incompetência, irresponsabilidade absoluta. As dificuldades eram transponíveis. O próprio débito a curto prazo era um débito que poderia ser negociado, administrado de forma bem favorável ao Estado, mas isso não foi feito. Foi dado prioridade a pagamentos que a gente não sabe as razões, porque não é o interesse do Estado. Pagaram algumas coisas que não eram absolutamente prioridade. E, por exemplo, esse aqui é um exemplo gritante. Eu dou esse exemplo porque eu vi da própria boca do secretário, da própria voz do secretário de Saúde, que nós questionamos sobre o problema de liberação, quer dizer, de remédios para doenças, como câncer, por exemplo. E ele disse que isso era um dos grandes dramas que ele estava vivendo, porque um dos fornecedores, aliás, o principal fornecedor de remédio contra o câncer, tinha um crédito a receber do Estado de 3 milhões de reais desde o governo passado, e isso foi dito em novembro do ano passado. Desde o governo passado, isso foi dito em novembro do ano passado, quer dizer, 3 anos depois.
que não tinha sido pago. E a empresa, que é uma multinacional, não participava de mais nenhuma licitação, não fornecia os remédios ao Estado. Para resolver os problemas, só estavam resolvendo quando havia determinação judicial e compravam por 2, 3 vezes o preço no mercado a varejo. Então, isso é um crime. Na minha visão, isso aí era motivo de um processo gravíssimo. E, sob o ponto de vista político, para mim, isso é causa de você realmente caçar um governo. Por quê? Você deixa de pagar uma dívida de 3 milhões de reais para com uma empresa que é fundamental para o Estado, sem ter uma razão, porque os 3 milhões de reais, isso é nada. No orçamento do ano passado foi 11 bilhões de reais, isso não é nada. Agora, existe talvez aí interesses obscuros que a gente não tem como provar aqui, mas só pode existir. Ô deputado, o Estado, desde o ano passado, como o senhor bem falou, sempre está tendo aumento de arrecadação. E do ano passado para cá, o governo, depois de mais de 20 anos, que a última vez que ocorreu foi no governo do governador Geraldo Mello, o governo todo mês está atrasando a folha salarial. Qual é a opinião do senhor a respeito? Rapaz, houve depois também um atraso do governo José Agripino Vivaldo. É claro que quem entregou o governo já foi Vivaldo, como agora o governo de Dona Vilma, quem entregou foi Iberê. Mas o governo é uma continuidade, né? Então houve também no governo de Vivaldo. Mas já fazem 20 anos. Não, faz muito tempo. Foram esses dois. No governo de Geraldo que conseguiu fazer essa propaganda mais acentuada, mas aconteceu esse outro caso. Agora, eu não sei, confesso a você, explicar com muita precisão as intenções. Porque a intenção é uma coisa que você, mesmo sendo um bom psicanalista, você ainda tem dificuldade de mergulhar nelas, né? Mas o que é que ocorre? Razões objetivas mesmo, eu acho que não existiu. O que existiu, na realidade, é que houve uma guerra entre o governo e os outros poderes na partilha dos recursos orçamentários. E o governo usou todas as formas, uns dias de pressão, outros dias de chantagem. E dessa batalha, quem saiu perdendo também bastante foi o próprio funcionalismo, que teve os seus salários, seus vencimentos atrasados. Essa coisa está sendo, segundo se comenta, está sendo analisada pelo próprio Tribunal de Contas, numa auditoria que está sendo feita. Acho que o próprio Ministério Público também está debruçado sobre isso, porque eles estão casando esse problema com os decretos o decreto que o governo fez com o contingenciamento dos recursos dos outros poderes. Então, eu acredito que a coisa, mesmo que a gente esteja aqui ainda num campo de especulação, porque nós não temos o dado final dessas auditorias, mas eu acho que houve isso aí, uma manipulação dentro desse processo, dessa guerra. Deputado, o senhor falou sobre cassação. Hoje a governadora Rosalba ela está inelegível e ela está no mandato através de uma liminar. O senhor acha que ela conseguirá terminar esse mandato dela? Olha, essa liminar pode cair? Eu vou ser muito sincero aqui, até que eu desejo, não posso negar isso, seria um mentiroso quanto mais se eu não desejasse que ela saísse do governo, até porque eu tenho um mínimo de interesse pela minha própria situação e tenho responsabilidade para com o povo. Eu acho que a presença dela lá é ruim para o povo do Rio Grande do Norte. Em relação à cassação pelo tribunal, eu acho que há uma sinalização do Tribunal Superior que ela não vai ser cassada. Aí essa dúvida
eu não alimento muito, não. Eu acho que é uma sinalização que ela não vai ser cassada. Ela poderia ser, sim, dentro dos recursos que o nosso sistema jurídico oferece, pelo poder político. A Assembleia recebendo, se alguém denunciar, uma denúncia, a Assembleia afastando, provisoriamente, que tem uns prazos, e o tribunal que se constitui, que é um tribunal composto pela Assembleia e pelos desembargadores, cassar. Se você disser, sob o ponto de vista jurídico, você vê fundamentação para isso, eu vejo absolutamente. Mesmo que não prevaleça, sob o ponto de vista da nossa lei, a cassação que o Tribunal Regional aqui estabeleceu, decretou, mas prevalece as razões. E as razões são fortes. Então, essas razões, elas motivariam com absoluta pertinência o processo de cassação. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o deputado estadual José Dias. Até lá. Rod, olha o meu presente para você. Todos os pássaros da selva juntos. Munani! Isso mesmo, Rod. Papagaios, tucanos, araras. Isso é crime, cara. Animais selvagens não podem ser presos. Abre aí o presente. Tráfico de animais silvestres é crime. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Você precisa levar seu carro em um lugar confiável, que lhe ofereça qualidade no serviço e agilidade na entrega. Isso tudo você encontra em Diniz Para-Choque, que dispõe também de guincho para remover seu carro. Um aviso para você que vai recarregar o seu Natal Card, estudante ou passe fácil. Agora existem mais de 90 pontos da rede de vendas Natal Card pela cidade. São mais opções de locais na hora de fazer a recarga no cartão de passagens, em diversos tipos de estabelecimentos, na Zona Sul, Norte, Oeste, Zona Leste, drogarias, bancas de revistas, lanchonetes, papelarias, lan houses, farmácias, onde você recarrega o cartão do ônibus em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana e feriados. Acesse o site natalcard.com.br e saiba qual o ponto de recarga mais próximo de você. Estamos de volta com o programa Poder, entrevistando o deputado estadual pelo PSD, deputado José Dias. Deputado, vamos falar um pouco agora sobre política. O partido do senhor, o PSD, tem um candidato a governador, que é o vice-governador Robson Faria, que está tendo alguns entendimentos já bem adiantados com o PT para o Senado. Está praticamente fechada essa parceria, essa aliança PSD e PT na majoritária? Nós temos o único candidato declarado, aberto, transparente. As nossas conversas com o PT, na minha visão, estão bem consolidadas. Eu acho que isso claro que isso é a minha visão, esse é meu ponto de vista. Eu acho que é apenas uma questão de tempo a sua formalização e a sua declaração pública da composição dessa chapa. Eu não tenho dúvida disso, até porque, nas conversas que nós tivemos, a manifestação da unanimidade de ambos os partidos de que essa chapa é uma chapa, sob o ponto de vista eleitoral, muito boa, sob o ponto de vista político, é uma chapa bastante, ou melhor, é uma chapa aconselhável, porque os partidos, tanto o nosso PSD como o PT,
tem também uma coligação nacional e não há, vamos dizer assim, nenhum passado de conflitos, de deserções, de brigas, de acusações entre o PSD, que é novo, mas vamos dizer, entre Robson e Fátima. Eles podem ir para o palanque para dizer coisas novas e que não tenha preocupação com o passado. Ao contrário do que se pensa em outras chapas aí. As pessoas que estão se compondo em outras chapas, olha, já disseram pior do que cobras e lagartos entre eles. O senhor está se referindo à chapa do PMDB com o PSB, por exemplo, com o PSB. Você tem um histórico de todos os candidatos do PSD, do PMDB, de um conflito, mas um conflito grave, né, com a candidata do PSB. Se nós levantarmos, e o povo vai levantar, eu até que eu não tenho esses arquivos implacáveis, não, mas o povo tem, do que Dona Vilma disse dos outros candidatos, meu amigo, publicamente, né? Em programas eleitorais, é muito grave. Se também nós levantarmos o que disseram com Dona Vilma, é extremamente grave. Como é que o povo vai entender isso agora? Eu confesso a você que eu não estou entendendo a inteligência desse povo, que é brilhante, que se não fosse, não estava aí dominando o país. E o Rio Grande do Norte nem se fala, né? Eles dominam o Rio Grande do Norte. Eu não entendo muito o desprezo que eles têm pela memória do povo, memória da gente. Não sei. Essas chapas eu espero, claro, eu espero que nós tenhamos chapas mais consistentes e que digam respeito ao interesse do povo. Mas eu queria ver como é que vai ser esse espetáculo na televisão, nos palanques. Agora, o senhor acha que essa candidatura do ex-senador Fernando Bezerra foi posta só para servir como se ele fosse um laranja, para amanhã entrar o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, no lugar dele? Olha, qual a análise que o senhor faz? Eu confesso que eu posso dizer a você o seguinte, não é que eu ache, não, o povo é que acha. Eu acho que a realidade é que acha, é que diz, não é nem que acha, é que diz. Ora, se o candidato que não ele nunca declarou que era candidato. Como é que você está candidato, não é candidato? Porque você tem que declarar, você tem que... Aqui não existe na nossa legislação, e eu vou dizer uma coisa, possibilidade política de eleição, isso aí é que é mais impossível. De um candidato que seja candidato à força. Você não consegue ser candidato à força, não. Porque você tem que ter liberdade, pelo menos, de escolher se é candidato ou se não é candidato. Então, ele nunca disse que era. Então, se ele não disse que era, essa candidatura não tem uma certeza. Agora, todos nós que militamos na política sabemos que por trás disso existem outros interesses. Ele não, realmente, a candidatura dele, até porque vamos aí ser muito... vamos ser muito não, vamos ser pelo menos um pouco respeitosos com o povo, que eles não estão sendo. As conversas que os políticos têm, e a gente sabe, laboram, trabalham na hipótese de outras candidaturas. O que acontece é que existem nomes que aparentemente, ou se você fizer uma pesquisa momentânea, eles são nomes muito fortes, sob o ponto de vista dessas estatísticas das pesquisas, mas que não tem coragem de enfrentar o povo, não tem transparência, não tem clareza, não se apresentam. O que eu estou achando, e aí me surpreende, que eu já sou uma pessoa de uma certa idade, e já vi muita campanha política, o que me surpreende é que as pessoas querem ser
eleitas sem o povo saber sequer que eles são candidatos. Parece que é isso. Existe até uma piada, que eu acho, isso é um negócio genial e deve ser verdade, com o major Teodorico Bezerra, que levou um compadre dele para votar e entregou a chapa, e depois o compadre votou e disse: compadre, eu votei em quem? Ele disse: compadre, respeita a lei, o voto é secreto. Eu acho que esses cabas querem ultrapassar o major Teodorico, querem que o povo vote neles sem saber sequer que são eles. Eu não sei qual é o momento, só o momento do registro, mas talvez vão pedir um registro secreto. Para que o povo não sabe nem o nome da pessoa, porque você não declara. Você tem Dona Vilma candidata a deputada federal, a senadora, a governadora. Por que ela diz o que ela quer ser? O PMDB tem condição, é o maior partido do Estado, indiscutivelmente, a maior força política, dominando a República. Mas não define. Ô, deputado, existe remotamente, mas existe a possibilidade também do ministro Garibaldi se descompatibilizar no dia 4 e ser o candidato. Ele disse várias vezes que não é, mas existe a possibilidade. Ocorrendo isso, o candidato Robson Faria continuaria candidato pelo PSD, mesmo enfrentando a força política do ministro Garibaldi? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa a você. Eu acho extremamente remota a possibilidade de Garibaldi ser candidato. Eu não vou dizer a você que isso seja impossível. Até porque em todas as conversas ele deixou sempre no ar uma possibilidade de ser. Eu não acredito que isso se concretize, mas não acredito mesmo. A não ser nessa hipótese, nós vamos aqui também nos adiantar, ele não será porque ele não quer ser. Garibaldi, sinceramente, não quer ser. Eu dou esse depoimento com muita tranquilidade e achando que eu estou sendo fiel. Ele não quer ser. Essa ida esse final de semana do ministro Garibaldi e do deputado Henrique à casa do vice-governador Robson Faria, a um almoço a convite do vice-governador, isso não sinaliza para um novo entendimento, um novo cenário político, não? Excluindo até mesmo o PT? Olha, para excluir o PT, eu confesso a você que eu não acredito que Robson tope um negócio desse. Até porque eu digo a você com toda sinceridade, todo o respeito que eu tenho a ele e o entusiasmo que eu tenho pela candidatura dele é porque ele sempre demonstrou ser um homem de palavra, um homem de vergonha. Eu confesso a você que eu não sou petista, nunca fui nem serei. Defendo a nossa coligação com o PT. Agora, se ele fizesse isso, traindo o PT, o primeiro que denunciava ele seria eu. Eu não aceito que meu candidato cometa um crime dessa natureza contra todas as nossas convicções. E ele não fará. Ele não fará. Isso aí eu digo a você com tranquilidade e certeza, ele não fará. Agora, que aconteça um entendimento de todos, aí é outra coisa. Mas disse assim, vamos dar um golpe no PT, quem dá golpe eu acho que não somos nós. Quem está querendo dar golpe não somos nós. O PT sabe quem está querendo dar golpe. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Queremos agradecer aqui ao deputado José Dias por ter abrilhantado aqui o nosso programa. Deputado, eu quero lhe passar aqui para suas mãos a mais recente edição da revista O Poder, e é uma revista mensal, imparcial, e quero deixar o espaço reservado para as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Olha, agradecer a revista, vou ler, eu vou confessar a você que eu ainda sou da geração do papel, eu adoro papel, certo? E quando é um papel bem escrito e com
apresentação gráfica que você está me mostrando aqui, eu fico mais satisfeito ainda de receber. Vou ler, com todo interesse. Não, eu quero apenas encerrar agradecendo a você a gentileza de ter me convidado. É uma oportunidade para qualquer político, importantíssimo, um programa como o seu, que você tem credibilidade, você é uma pessoa que construiu, é moço, mas construiu com a sua inteligência e com sua integridade, um nome, certo? Que eu acredito que vai crescer muito mais, não só no jornalismo, como na política do Rio Grande do Norte, que você gosta de política. Portanto, é uma oportunidade maravilhosa conversar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado. Tá. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à eleição, com a graça de Deus. Ok. Agradeço mais uma vez ao deputado José Dias, agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.